Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já acordamos, a gata acordou mais cedo hoje, né, meu amor? E agora são 11h30. Daí a gente vai comer lá na casa dos meus sogros. E bora pra cima, rapaziada, vamos comer um Chester. É Chester que se fala? Então, bora que bora. Então, rapaziada, a gente tá indo lá, ó. Tô levando as coisas, porque daí enquanto o almoço não fica pronto, eu já vou editando o meu vídeo. Gente, ele roubou o meu iPad, tá? Agora é oficialmente dele. Esse iPad, rapaziada, ela comprou pra jogar. Não, mentira, eu comprei pra Não, ler. é pra ler. Daí eu catei pra jogar. E daí tem vezes que eu posto uma foto no Instagram lá usando o iPad, rapaziada. Mas na realidade eu não uso aquele iPad pra nada, tá? Eu só uso pra jogar esse iPad aqui. Doideira. Então, galera, bora tirar o bichão da garagem. Ele tá limpinho, olha isso, cara, tá brilhando. Desde que eu lavei ele semana passada, não sei quando, eu não saí mais com ele. É isso aí. Vamos que vamos. Dar uma voltinha nesse sol, nesse dia bonito. Fazer o cold start dele aqui. Você tá doido, meu parceiro? Já tô em casa, galera. Audiozão. Agora são 3h24. E é isso. Acabei de finalizar o vídeo de ontem, né? De editar. Deu 48 minutos. E bora pra cima, galera. Momento do cafezão. E é isso, galera. O diazão hoje tá muito lindo, hein? Tá abençoado demais. Domingão. E é isso aí. Vamos buscar uma semana extremamente próspera. Agora são 5 horas da tarde, eu tava aqui editando, né, terminando de editar o vídeo de ontem e tava respondendo os comentários também. Olha isso, rapaziada, eu tô descascando porque semana passada, final de semana, eu lavei o Fusca no sol e queimei todas as minhas costas inteiras tá descascando. Enfim, eu tava aqui, ó, respondendo os comentários também, né, eu já subi o vídeo de ontem e agora eu e minha namorada vamos no mercado porque ela vai fazer uma janta, né, então... Vão acompanhando e vão acompanhando o que ela vai inventar pra nós jantar hoje, beleza? E tá um climinha de chuva, rapaziada, mas vamos pra cima. Aí, ó, galera, comprei umas coisinhas pra receitinha. Esse aí vai ser o macarrão, ó, é macarrão risone. Daí vai frango e lá embaixo eu peguei uma cervejona. Vamos que vamos. Já tenho uma lá em casa, mas eu peguei mais uma. Vou molhar o bico depois, enquanto a gata faz a janta. Aí, galera, já comprei umas coisas. Bora que bora, o Fuscão tá ali escondido. Vamos pra cima. Então, rapaziada, eu tô indo abastecer o Fuscão. É isso aí, vamos que vamos. Olha o diazão aqui abençoado. Aí, rapaziada, vim abastecer. Depois partiu casa. Bora que bora. Aí, galera, vocês gostam desse bagulhinho aqui, ó? Ele é tipo um pão de mel. Macio, o mais macio. Sai fora, rapaz. Vocês já viram aquele meme do cuiudo? Tem que ser cuiudo? Mas é cuiudo. Nada de macio. Eu estou aqui jogando e a gata tá ali preparando a janta. Vou mostrar pra vocês como que tá, rapaziada. Como é que é o nome, amor? Risone, gente. Risone, né? Eu mostrei antes pra vocês no mercado ali. Olha, ele parece um arroz arbóreo, né, de risoto, mas ele é um macarrão. Macarrãozão top. E aqui é o frango, né, galera, que ela vai fazer com frango. Olha que coisa mais bonita isso. E é isso. Agora, sabe o que eu vou fazer, rapaziada? Pegar uma gelada, né, uma cevada, se fala. Aqui, ó.
Bem essa mesmo. Tá trincando, galera. Ó. Agora bora que bora. Rapaziada, olha isso daqui, galera. Sintam, ficam com água na boca, ó. Esse aqui é o meu prato. Agora a gente vai assistir a nossa série Stranger Things. Tá igual o prato de restaurante chique, hein, rapaziada? Minha namorada é Masterchef. Bora que bora. Agora são 10, quase 10h50 aí. E galera, como que eu identifico minhas regiões para mim operar amanhã na minha sessão operacional? Basicamente, eu vejo o que o macro tá me mostrando e eu pego informações do tempo gráfico menor e pego as reações, entendeu? Por exemplo, assim, ó, aqui, esse lado aqui é o gráfico de 1 hora, esse é o lado dos 5 minutos. Se amanhã, na minha sessão operacional, esse gráfico estiver aqui caindo, o de 1 hora, eu vou entender que o gráfico quer vir buscar esse fundo. Automaticamente, se ele estiver caindo, o gráfico dos 5 minutos vai estar num fluxo de baixa, assim, entendeu? O gráfico vai estar fazendo exatamente essa movimentação aqui, ó, rapaziada. Vou mostrar pra vocês. H1 vai estar descendo reto, né? O alvo vai ser esse fundo e no M5 vai ter fluxos de venda. E nesses fluxos de venda aqui, eu vou encaixar o meu operacional, que daí eu encaixo aqui, tipo, captura de liquidez, aí deixo o ponto de interesse, vem aqui, deixo o candle de intenção, entro no candle de intenção com alvo no fundo, entendeu? Então, cara, eu sempre utilizo o viés do tempo gráfico maior, beleza? E tomo minha decisão ali no tempo gráfico menor, tá? E aqui vocês podem ver que essa correção aqui, ela veio até os 50%, por exemplo, entendeu? Claro, eu não olhei os outros tempos gráficos e tudo mais, eu só tô mostrando pra vocês um exemplo fictício aqui, né? XAUSD, por exemplo, cara, eu sei que a probabilidade maior é que ele vá sim romper aqui, tá? Ele vai romper aqui. Por quê? Porque ele já tá num fluxo pra, no gráfico diário, vir buscar esse topo, beleza? Então, cara, tudo é contexto gráfico, rapaziada. Essa visão, eu não peguei ela do nada também, entendeu? Foi anos e anos executando a mesma coisa ali e de fato a minha visão hoje é muito avançada. Mas cara, aqui ó, o gráfico ele já está apontando para você que quer vir buscar o topo ou o fundo. Então é só você operar a favor. Muita gente se confunde, rapaziada, de tipo assim, quando o gráfico tá perto de um topo, começar a vender aqui, ó. Isso é a pior coisa que você faz, porque você tá caçando operações de reversão. E operações de reversão, que são operações onde você adivinha um topo do mercado, elas tendem a dar mais stops, entendeu? Então uma operação aqui de reversão, por exemplo, ela seria mais ou menos assim, ó. O cara ia vender aqui, o gráfico ia fazer isso e ia estopar. Daí ia romper, de fato ele ia vender, o gráfico faz isso e estopa, entendeu? Aí de fato o gráfico ele vende aqui, pode ser que ele dá um take, entendeu? Mas enfim, é basicamente isso. Daí o gráfico inverte num fluxo de baixa, o gráfico chega aqui, o cara começa a comprar aqui, ó. Começa a comprar aqui com esperança do gráfico reverter assim para cima. E daí o gráfico tá num fluxo de baixa, dá stop. Aí o gráfico faz uma retração, faz uma nova expansão, o cara vende aqui, leva stop, entendeu? E 1 hora, de tanto stop que o cara levar, ele vai acertar um fundo do mercado. Por exemplo, aqui, aí ele vai comprar aqui e o gráfico vai fazer isso. Mas daí o gráfico inverte o fluxo para alta. Aí o cara começa, quando o gráfico faz uma retração, o gráfico chega para uma nova expansão, ele começa a vender aqui, entendeu? Aí de fato o gráfico faz uma retração, nova expansão, ele tá vendendo aqui, stop, entendeu? Olha quantos stop esse cara levou, entendeu? Levou um stop aqui, um stop aqui, um stop, um take. Aí levou um stop, cara, não vale a pena, rapaziada. Não vale a pena operar operações de reversão. É muito mais fácil você acompanhar o preço. Por exemplo, aqui, ó. Ele tá subindo. Cara, só compra. Ó, take. Aqui você ia comprar, ia levar um stop. Beleza. Você identificou que o gráfico reverteu. Começa a vender. Venda. Levou um stop aqui. Beleza. Começa a comprar porque o gráfico reverteu. Take. Entendeu? Olha só, 1 take, 2 take, 3 take, 4 take, 5 take, e levou tipo uns 2 stop, e levou uns 7 take, entendeu? Então, rapaziada, é muito mais vantajoso vocês acompanharem o preço, parem de ficar caçando o fundo ou topo do mercado, cara. Você vai entrar numa sequência de loss que vai ferrar todo o seu emocional, não vale a pena, rapaziada. Quando vocês identificam que tem um topo próximo, ou um fundo próximo do gráfico,
abra uma operação de fato seguindo o fluxo do mercado para capturar aquele fundo. Não use esse fundo ou esse topo para de fato comprar, cara. Você só deve usar um fundo ou um topo como região de ponto de interesse para entrar na operação quando for esse cenário. Por exemplo, aqui ó, o gráfico está caindo, e daí se ele está caindo, você vai utilizar os topos como ponto de interesse, porque o gráfico faz isso, ó. Ele vem num topo para reagir no ponto de interesse e continua caindo. E daí ele vai gerar outro topo, né? Ele rompeu a estrutura aqui, daí ele vai fazer uma retração até aquele ponto de interesse para continuar caindo novamente. Ó, entendeu? Ele rompeu um novo fluxo, ele vai gerar um ponto de interesse ali, ele volta aqui para continuar caindo. E quando reverter, cara, quando reverter de fato, ele vai fazer um fluxo aqui, ele vai fazer essa movimentação aqui, ó. Então ele tinha um ponto de interesse aqui, ele rompeu o ponto de interesse, mas automaticamente ele inverteu o fluxo. Então entra um fundo do mercado e agora você vai usar os fundos. Por quê? Porque agora o preço está num cenário de alta. Então no cenário de baixa a gente utiliza topo, entendeu? No cenário de alta, né, que eu vou fazer agora, a gente utiliza os fundos. Entendeu? Então, e daí quando o gráfico reverte aqui, a gente começa a utilizar os fundos como ponto de interesse para fazer a retração e fazer a nova expansão. Aí ele rompe um novo fluxo, ele deixa aqui pontos de interesses que são os fundos, né? E daí ele vem, faz a correção, daí faz uma nova expansão, deixa ponto de interesse, seja for value gap e tudo mais. E é isso, entendeu? Um cenário onde seria tecnicamente errado, que seria tentar adivinhar topo e fundo do mercado. Esse é o cenário certo que vocês devem seguir. Você abriria uma operação de venda aqui, uma operação de venda aqui, aqui levaria stop, mas aqui você já compraria, aqui compraria de novo, aqui compraria de novo. Ou seja, sei lá, o cara deu aqui 3 takes, o cara teve um stop mais 3 takes, entendeu? Então, tipo, o cara acertou 6 operações e errou uma. E daí, no cenário que a pessoa fica caçando topos e fundos, é bem assim, ó, galera. O gráfico tá caindo, e daí, de fato, o gráfico faz uma retração. E aqui ele deixa pontos de interesse, só que ele já estava numa estrutura aqui de baixa. E daí o gráfico começa a cair, o cara vê que tem um ponto de interesse aqui, ele quer comprar nessa região. Só que o gráfico quer vir buscar esse fundo. Por quê? Porque a tendência está de baixa, entendeu? E daí automaticamente a pessoa abre uma operação aqui, ó. Abre uma operação aqui, o gráfico faz o quê? Stopa. E daí faz uma nova retração, deixa mais um ponto de interesse aqui, o gráfico está caindo, a pessoa abre uma operação aqui, com o stop aqui embaixo, o que o gráfico faz? O gráfico estopa, entendeu? E daí de fato o gráfico faz uma nova correção, deixa outro ponto de interesse aqui embaixo, e daí o gráfico vem aqui e estopa. Entendeu? Essa é a realidade que acontece, cara. Essa é a realidade. Você aceitando ou não, as pessoas tomam uma sequência de loss porque muitas vezes não está seguindo o fluxo do mercado, e sim tentando adivinhar topo e fundo do mercado. Entendeu? Então olha aqui, o cara já levou 3 stop. Aí o gráfico vem, deixa um ponto de interesse aqui, e no quarta operação que ele vai abrir, ele acerta. Entendeu? Ó, acertou, deu take. Beleza, deu um take ali, pronto. Só que agora, o que o cara começa a fazer? O gráfico fez uma expansão, ele inverteu o fluxo para alta. Aí o gráfico vem aqui, ó, deixa um pontinho de interesse, ele vem respeitando um ponto de interesse. Só que aqui ele já deixa outro ponto de interesse de venda. Aí a pessoa vê o gráfico subindo no ponto de interesse de venda, ela quer vender ao invés de comprar. Entendeu? Só que a pessoa não identificou que o gráfico já inverteu um fluxo de alta. E daí a pessoa leva um stop. Aí o gráfico vem aqui, respeitando um ponto de interesse de alta, ele deixa um ponto de interesse de venda, a pessoa quer vender para tentar caçar o topo do mercado novamente. Consequentemente, stop. Por quê? Porque a pessoa tá sempre contra o fluxo, cara. Olha isso. O cara levou 1 stop, 2 stop, 3 stop, acertou uma operação. Levou 1 stop, 2 stop. Entendeu? Cara, olha isso, rapaziada. Não vale a pena ir contra o fluxo. Entendeu? Qual que é a maneira real? O gráfico está caindo, foque em pontos de interesse de venda, seja order block, breaker block, seja fair value gap, qualquer coisa, mais que seja de venda, porque o gráfico está caindo. Então foque só nas vendas, foque em esperar o preço fazer a retração e foque em pegar a expansão do movimento, entendeu? E é isso, rapaziada, ó, o gráfico está caindo, vai deixar pontos de interesse aqui em cima, ele volta,
de fato, faz a expansão, deixa ponto de interesse, volta, faz a expansão, deixa ponto de interesse, volta, faz a expansão, entendeu? E quando ele reverter, ele vai falhar um ponto de interesse de venda e vai respeitar um ponto de interesse de compra, que vai ser isso daqui, ó, entendeu? E daí ele faz essa movimentação aqui, entendeu? E é assim que o gráfico funciona. E daí aqui você vende, estopou, começa a comprar, compra. E é isso, assim o gráfico trabalha. Entenderam, cara? Então é isso, galera. Não tem segredo. Um exemplo nítido aqui no EURUSD, rapaziada, no gráfico do diário, é essa tendência de baixa aqui, ó. Aqui formou uma tendência de baixa e o certo é o quê? É vender, entendeu? Só que o que as pessoas fazem? Chega aqui, elas querem comprar aqui, querem comprar aqui, querem comprar aqui, querem comprar aqui. Entendeu? Cara, não funciona. Você vai levar um stop aqui, um stop aqui, um stop aqui, um stop aqui. E de fato, uma hora você vai acertar a compra. Só que até você acertar essa compra, porque você está caçando reversão, você vai levar 1 milhão de stops, entendeu? Qual que é a maneira mais saudável para não levar tanta sequência de stop? Seguir o preço. O preço cai, ele deixa pontos de interesse. Ele deixa pontos de interesse, deixa fair value gaps, deixa pontos de interesse, entendeu? E uma hora ele vai estopar, só que até ele te estopar, porque ele vai inverter o fluxo, né, para alta, você acertou uma operação, 2 operações, 3 operações, 4 operações e errou uma operação aqui. Entendeu? E daí aqui o gráfico falhou, o movimento de baixa, e você começa a comprar, entendeu? Começa a comprar e de fato você compra aqui, entendeu? E é isso, rapaziada. Compra aqui, entendeu? Então é isso, não tem segredo nenhum. Vocês têm que aprender a identificar o contexto gráfico, rapaziada. Beleza? E, cara, em relação a pontos de interesse, galera, tem 1 milhão de coisas que podem ser pontos de interesse, entendeu? Tipo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o gráfico rompeu aqui, ele deixou, veio até os 50%, e o que que tinha aqui? Tinha região de breaker block, entendeu? E é isso. E daí aqui, o gráfico rompeu aqui, tá? Aqui ele só caiu aqui, vamos ver se ele chegou nos 50%. Chegou nos 50% dessa movimentação. E aqui nessa movimentação, por exemplo, rapaziada, onde que eu pegaria uma operação? Eu pegaria uma operação exatamente nessas regiões aqui, ó. Por quê? Porque aqui ele não reagiu em nada nítido. E daí eu guardaria, né, uma reação do preço que ele fez aqui. Ele inverteu o fluxo, ele caiu. Ele deixou aqui regiões de fair value gap, né? E nesse fair value gap, de fato, lá no tempo gráfico menor, de fato, ele deve ter invertido o fluxo para dar uma venda para vir buscar esses fundos. Então é basicamente isso, tá? É tudo contexto gráfico. Claro, eu tô passando bem por cima, porque quem me acompanha aí mais tempo já sabe como que eu utilizo as coisas e tudo mais. Aqui o gráfico inverteu também, aí tem a região dos 50%, ele volta na região dos 50%, o que que tem aqui? Tem fair value gap, entendeu? Ele respeita no fair value gap aqui, ele captura essa liquidez aqui, da queda de intenção, tudo no gráfico do diário, vai lá romper o fundo, entendeu? E daí, de fato, cara, uma hora o negócio vai falhar. Por exemplo, aqui, ó, rompeu aqui, tinha regiões de ponto de interesse e tudo mais, só que ele cagou tudo e inverteu o gráfico para alta. E nisso que inverteu o gráfico para alta, a gente começa a comprar, entendeu? Aqui, ó, ele fez um fluxo aqui, beleza? Fez um fluxo aqui, eu tenho meu 50%, entendeu? Eu tenho meu 50%, o gráfico volta ali e, de fato, nos tempos gráficos menores, ele inverte um fluxo para alta e a gente começa a comprar aqui, com alvo aqui em cima, entendeu? E o legal de vocês entenderem um contexto gráfico, galera, porque, tipo assim, se você bate o olho aqui no gráfico, entendeu? E você só olha essa região aqui, de fato você pensa o quê? Ah, o gráfico tá numa tendência de alta. Só que na realidade, se você não tira o zoom do gráfico, você não enxerga a visão macro do gráfico, qual que é a tendência real. E aqui a gente tem nítido na tela, a gente teve uma expansão lá atrás, olha aqui, ó, expansão, retração, expansão. Esse movimento aqui, ele não é um movimento de uma tendência de baixa que vai ser eternamente uma tendência de baixa. Não, ele está em um momento de fluxo de baixa, só que a tendência é essa pernada aqui de expansão. Por quê? Porque ele fez uma expansão aqui e depois que o gráfico fez essa alta aqui, essa pernada, o gráfico não rompeu nem o topo
e nem o fundo. Então, quem está no controle é a pernada de alta, ou seja, a intenção do gráfico é alta. Esse movimento aqui, por mais que esse seja um movimento que demorou bastante tempo, ele não é uma tendência de baixa. O gráfico está numa tendência de alta, mas num fluxo de baixa, entendeu? Então, é muito importante vocês saberem essa diferença de tendência para fluxo. Muitas vezes o gráfico vai estar macro, assim, numa tendência de alta, mas ali no micro ele vai estar num fluxo de baixa para depois continuar a tendência de alta, que foi esse caso. Então muita gente não entende até que ponto pode comprar, até que ponto pode vender. Por exemplo, nesse caso, a gente teve essa pernada de expansão aqui, a gente tem o nosso 50%, entendeu? E o nosso 50% a gente entende que a gente pode vender até mais ou menos ali no 50% da pernada. Então, passou aqui nessas regiões aqui, ó, eu não posso mais vender, entendeu? Eu tenho que focar em comprar quando chega abaixo dos 50% numa tendência de alta, né? Então, nesse caso aqui, ó, aqui podia vender. Passou aqui dessa região, eu não quero mais vender, eu quero focar na compra, entendeu? E daí eu vou esperar o gráfico alinhar, ó, daí de fato uma hora ele vai alinhar. Aqui alinhou, aqui eu posso comprar. Entendeu? Consequentemente, o gráfico segue a tendência macro, entendeu? Muita gente fica tentando vender eternamente e não vê o contexto ali macro, entendeu? Então, é muito importante vocês saberem e terem essa visão também, galera. Por exemplo, aqui, ó. Cara, era válido vender, entendeu? Vender aqui e tudo mais. Mas uma hora, a gente tem que ver o contexto macro. E o contexto macro estava mandando comprar. Então, a gente sabe que era um momento de retração para depois fazer uma nova expansão. Entendeu? Então é muito da hora, rapaziada. E, cara, uma hora o gráfico vai falhar também. Entendeu? Aqui, ó, tava numa tendência de baixa, o gráfico reverteu. Simplesmente reverteu. Entendeu? E é isso, ó. O gráfico trabalha assim, rapaziada. Vocês têm que aprender a ler o momento do gráfico. Existe um momento para comprar, existe um momento para não fazer nada. Entendeu? Então, cara, é isso. Você identificando a tendência ali principal do gráfico já te salva de muito stop. Por quê? Se você identifica aqui que o gráfico fez uma expansão, de fato você aguarda a retração para depois comprar. Você não vai ficar vendendo aqui. Você quer comprar, porque ele fez uma expansão de alta. Então você procura pontos de interesse de alta para comprar, para seguir o fluxo. Novamente ele faz uma expansão, você aguarda a retração, aguarda pontos de interesse para comprar, daí espera o preço reverter e segue o fluxo. Então, cara, é isso, entendeu? Ler o gráfico ali é muito bom. Ó, aqui, por exemplo, também, ó. O gráfico vinha numa tendência de baixa desde lá de trás, ó. Tendência de baixa. E do nada o gráfico cagou pra tendência de baixa e só reverteu. Automaticamente a gente começa a comprar, entendeu? E uma hora o gráfico vai cagar pra tendência de alta e vai reverter também pra de baixo de novo. Então, cara, é isso. O gráfico ele trabalha assim, você aceitando ou não, o gráfico trabalha assim, rapaziada. Beleza? Então é basicamente isso, bora que bora. Rapaziada, eu vou deixando o vídeo por aqui, tá? Porque eu não quis que esse vídeo ficasse muito longo. Hoje é domingo e os últimos vídeos aí eu falei pra mim mesmo, pô, eu não vou fazer um vídeo tão longo. E de fato, quando eu ia editar, dava 40 minutos, 50 minutos. Então esse daqui eu quero que não fique um vídeo longo, então eu já vou ir logo dormir. Eu vou buscar uma semana aí muito próspera, né? Provavelmente a minha última semana operacional aí, depois eu vou parar de operar, né? Esse resto de ano. E é isso, fechou? Me sigam lá no Instagram, galera, FX José G. Vão acompanhando aí os vídeos de como que vai ser a semana. Eu vou atualizando vocês de tudo que eu for fazer aí. E é isso, fechou? Dê o likezão nesse vídeo, faça um comentário aí e se inscreva no canal, rapaziada. Valeu demais, tamo junto e bora pra mais uma semana extremamente próspera. Bora que bora, valeu!